É uma bênção poder estar aqui para partilhar com você a palavra de Deus. Neste mês de outubro, nos últimos programas, nós conversamos aqui sobre assuntos polêmicos que provocaram na nação brasileira diversas reações. Falamos sobre a questão da idolatria, falamos sobre a questão da reencarnação, falamos sobre a questão do sincretismo religioso. Hoje, nós falaremos sobre o culto verdadeiro. E falaremos sobre este tema baseados em João capítulo 4. É muito importante entender que o homem é um ser religioso. O homem é um ser adorador. O homem sempre estará adorando alguma coisa ou alguém, ou a ele mesmo. Mesmo aqueles que se dizem não religiosos, agnósticos ou mesmo ateus, eles acabam adorando alguma ideia, alguma filosofia, ou a eles mesmos. Hoje nós vamos conversar sobre esta questão tão importante do culto verdadeiro. É interessante que a palavra de Deus vai nos mostrar que se existe um culto verdadeiro, existem também cultos que não são verdadeiros, que embora prestados com sinceridade e até com emoções acaloradas, não passam pelo crivo da verdade e não são aceitos por Deus. O Senhor Jesus Cristo termina o Sermão do Monte dizendo que no último dia algumas pessoas vão se chegar diante do tribunal de Deus e vão dizer: Senhor, Senhor, porventura não profetizamos em Teu nome? Não fizemos milagres em Teu nome? Não expelimos demônios em Teu nome? E Jesus dirá a essas pessoas: apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Jesus não nega que essas pessoas tenham profetizado ou que tenham realizado milagres ou mesmo que tenham expelido demônios. O que Jesus deixa claro é que toda essa expressão de culto, toda esta expressão de adoração, toda esta manifestação religiosa foi feita fora de uma vida coerente, de uma vida de santidade, de uma pureza de propósito, de uma maneira que não tinha sido prescrita pelo próprio Deus. Há muitos tipos de culto no mundo afora, muitas religiões, muitos credos, muitas crenças, muitos ritos sagrados, muitas manifestações culticas em todas as religiões do mundo. O ser humano, no passado, adorou fenômenos da natureza, o vento, a chuva, os astros, a própria obra da criação, adoradores do sol, adoradores da lua, adoradores das estrelas, fenômenos da natureza. Hoje, tantas pessoas adoram ancestrais, adoram divindades que eles mesmos fabricaram e criaram pela sua arte, pela sua imaginação. Há muitas pessoas que adoram anjos ou outros adoram espíritos malignos com toda a abertura, com toda a consciência do que estão fazendo. Há outras pessoas que querem adorar a Deus, mas de forma não estabelecida por Deus, por exemplo, através de uma imagem de escultura. E estas pessoas pensam: nós estamos adorando a Deus, estamos apenas usando este meio, este mecanismo, mas o nosso propósito é adorar a Deus. E eu gostaria de citar para você aqui um exemplo. Quando Arão estava junto com o povo de Israel no deserto, Moisés subiu o Monte Sinai para receber as tábuas da lei. Moisés passou lá 40 dias. O povo, então, que acabara de sair de uma terra politeísta,
o Egito, chegou para Arão e disse: Arão, nós não podemos mais esperar Moisés. Você precisa fazer um bezerro de ouro para que nós tenhamos algo visível para adorar. E diz a Bíblia que Arão fabricou um bezerro de ouro. E ele disse: amanhã será festa ao Senhor. Em outras palavras, quando Arão fabricou aquele bezerro, a intenção dele era que eles prestassem culto a Deus por meio daquele bezerro de ouro. Mas diz o relato bíblico em seguida que eles estavam adorando o bezerro de ouro. Em outras palavras, a pessoa substitui o Criador pela criatura. A veneração ou culto passa a ser de Deus para aquele próprio objeto visível, palpável. E desta maneira, aquilo tornou-se abominação para Deus e provocou a ira de Deus. Deus estabelece em sua palavra a forma como que Ele deseja e quer ser adorado. E aqui eu evoco para você o texto que quero trabalhar, que é João capítulo 4. Jesus estava passando pela aldeia de Samaria, encontrou-se com a mulher samaritana, entabulou com ela uma conversa. E aquela mulher, então, num dado momento da conversa, disse para Jesus: vejo que tu és profeta. E disse mais: os nossos pais adoraram aqui neste monte, o Monte Gerizim, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. Jesus então respondeu para aquela mulher: ó mulher, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura como seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A adoração verdadeira não está ligada a um local sagrado, não está ligado a um estilo A ou B de ritual. A verdadeira adoração, ela precisa ter duas características, aqui estabelecidas por Jesus. A primeira delas é que ela tem que ser verdadeira, em outras palavras, tem que ser bíblica. A palavra de Deus é a verdade, é a revelação da vontade de Deus para nós. E Deus estabeleceu na sua palavra como Ele deve ser adorado. Eu não posso adorar a Deus pela minha própria imaginação, do meu próprio jeito, do meu próprio gosto. Eu não posso construir a maneira como eu penso que Deus deva ser adorado. É muito importante entender isso, porque Deus nos criou para adoração. O fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar da presença dEle para sempre. Deus nos criou para adoração, mas esse mesmo Deus que nos criou para adoração, estabeleceu na sua palavra a forma correta como Ele deva ser adorado. Todas as vezes que nós queremos adorar a Deus do nosso jeito, do nosso modo, pela nossa imaginação, nós estamos entrando na contramão do culto verdadeiro, porque o culto verdadeiro foi estabelecido por Deus, foi instruído de forma muito clara e precisa como ele deve ser feito. E aqui a primeira coisa que nós temos que entender, que esse culto tem que ser bíblico. Esse culto tem que ser ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo. Este culto precisa ser balizado pelas Escrituras. Este culto tem elementos, por exemplo,